Oi, pessoal. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora você está assistindo esse vídeo, mas sou estudante da Faculdade de Vassouras, no campus aqui de Maricá, e estamos com um projeto aqui, nessa quarentena, sobre biologia. Olá, me chamo Vanessa Cristiano, sou da Universidade de Vassouras também, campus Maricá, e faço engenharia de software. Estou aqui para participar da entrevista junto com o Adriel e o biólogo. Boa noite, né? Eu me chamo Anderson, né? Sou biólogo, né? Me formei em 2005 no Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, Unifil, e atualmente sou pesquisador na área da biologia e também atuo como docente na Unifil, né? Eu tenho um título de doutorado em biotecnologia e, além disso, também sou estudante do curso de agronomia da mesma instituição, né? Então, eu agradeço muito o convite aí do Adriel para estar participando do projeto de vocês, né? É muito importante o que vocês estão fazendo aí agora no momento, né? Criando um site para ajudar as pessoas leigas a se interagir aí com a ciência, com a biologia, né, Adriel? Então, né, a gente está aberto aí para as perguntas, para as questões, né? E posso aí ajudar vocês aí a esclarecer algumas dúvidas que o público possa ter. Então, cara, quando Vamos lá, Adriel? o cara é fera do fera na área. O cara Então vamos dar início aqui. Então, como primeira pergunta, que muito polêmica, assim dizendo, o consumo de transgênicos e agrotóxicos no Brasil são riscos a serem considerados atualmente perigosos para a sociedade, atuando no crescimento de doenças como o câncer. Dito isso, por que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos? Bom, Adriel, eu gostaria de começar respondendo essa pergunta pela questão dos transgênicos. Bom, como você disse, essa pergunta realmente ela é muito polêmica, existe uma resistência muito grande da população, né, na questão de consumo de alimentos transgênicos. Isso se dá muito pela falta de informação, né, e também pela ignorância das técnicas utilizadas na produção de alimentos transgênicos, né? Primeiramente, o que são alimentos transgênicos? Eles nada mais são do que alimentos, né, ou plantas que receberam alguma melhora na sua carga genética, seja através de melhoramento genético clássico ou através da genética molecular, onde essas plantas ou esses organismos eles adquirem certas resistências, como, por exemplo, resistências à praga, resistências ao estresse do ambiente, né? E também pode haver uma melhora na produção, melhorar a produtividade desses alimentos, tá? Então, isso agrega muito valor na questão econômica, tá? E não só econômica, mas também na questão mundial. Hoje nós temos aí mais ou menos 7,7 bilhões de pessoas, né, no mundo. Agora, você imagina, né, se a gente continuasse na agricultura convencional, aí sem o uso de transgênicos, sem o uso de agrotóxicos, né, provavelmente, né, iríamos passar fome. É muita gente no mundo para alimentar, né, e a cultura tradicional ela não aguenta muitas vezes a questão de estresse, muitas vezes ela não aguenta a praga, então o que ia acontecer? A gente ia acabar aí tendo um grande problema na questão da alimentação. Então os transgênicos eles vêm aí de encontro a melhorar a nossa qualidade de vida e não, por outro lado, como muita gente pensa, que venha piorar, venha causar males, venha trazer doenças. Não, totalmente ao contrário. Vem para ajudar, né, a suprir a demanda, né, de alimentos no mundo, né? Sem transgênico, eu acho que não tem condição de alimentar a população inteira, né? Visto que a população só cresce, né? Nós temos uma estimativa para 2100 chegar a quase 11,5 bilhões, então, ou seja, é muita gente, né? Então, não dá para desfazer de transgênico, não dá para desfazer aí de agrotóxicos, né? Bom, quanto à questão do consumo do agrotóxico, né, que você citou aí, o Brasil ele não é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, como todo mundo pensa, né? Quem está em primeiro lugar aí no consumo de agrotóxicos no mundo é o Japão, né? Seguida da Austrália, né? E dentre outros países. O Brasil está na 13ª posição aí no consumo de agrotóxicos
no mundo, né? E lembrando que a palavra agrotóxico, né, hoje ela não é utilizada mais em termo técnico. Hoje é utilizado defensivos agrícolas, né, que vão proteger a plantação do ataque de pragas, do ataque de doenças, né? Então, veja bem, e por que tem essa, digamos, essa demonização dos agrotóxicos? Porque muitas vezes é falta de informação também, tá? Que vem levando aí o pessoal contra defensivos agrícolas, né? Que hoje é a palavra mais utilizada. Eles são utilizados no início da plantação, no início da cultura. Então, a gente aplica esses defensivos agrícolas, muitas vezes, que nem a questão do glifosato, né, para que ele não deixe crescer plantas daninhas, para que não deixe crescer plantas com doenças. Então, a gente aplica logo de cara, assim, para prevenir isso. E veja bem, os defensivos agrícolas, muitos deles eles são degradados conforme o crescimento da planta. Então, dizer que nós consumimos agrotóxico, isso é uma coisa errada. Nós não consumimos agrotóxicos, porque eles são degradados durante o crescimento da planta. Muitos deles são fotossensíveis. Então, a luz solar já acaba degradando esses agrotóxicos, esses defensivos. Altas temperaturas acabam degradando esses defensivos. Então, nós geralmente não consumimos os agrotóxicos, tá? Então, como eu disse também, eles são jogados logo no início da lavoura. Até o crescimento da planta tem muito a ocorrer, ainda eles já foram degradados e muitas vezes não vão estar presentes de modo ativo nos alimentos, tá? Então, a gente não consome agrotóxico ativo. Aliás, a gente nem chega nem a consumir, porque eles são degradados aí durante o crescimento da planta, tá? E só lembrando também, a gente não é o maior consumidor de defensivos agrícolas atualmente, né? Que o glifosato é considerado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como herbicida com alto potencial de causar câncer em humanos, sendo assim, por que é o agrotóxico mais consumido dentro do Brasil? Vamos lá. O glifosato ele é utilizado para matar plantas daninhas. Então, como eu já disse, ele é aplicado logo no início da cultura, tá? E o glifosato, né, tem algumas pesquisas a respeito, né? Pode causar doença, pode causar isso, pode causar aquilo. Tudo bem, né? Mas, como eu disse, né, esses defensivos agrícolas, eles são já metabolizados aí durante o crescimento da planta e acaba nem chegando, né, até nós, né, esses defensivos agrícolas. Eles podem, assim, causar algum problema quando, por exemplo, na aplicação, né, aplicação no campo, por exemplo, a pessoa que está aplicando não está utilizando o EPI correto, né? Então, isso é uma das coisas que levam a essa demonização dos defensivos agrícolas. Muitas vezes o pessoal não tem noção do perigo que é e muitas vezes vai aplicar sem EPI, né? Então, ele acaba entrando em contato com a pele. Então, eles acabam sendo tóxicos, né? Se você deixar aí ele em contato com a pele, se inalar, né? E etc e tal. Mas que vai chegar ao consumidor final, né? É uma questão assim que não, eu acho que não vai chegar isso no consumidor final. É perigoso para quem está aplicando, né? E se usado os EPIs corretamente, né? Não há problema. E veja bem também, o Brasil ele consome, né, bastante defensivo agrícola, porque nós vivemos aqui num país onde o clima ele é tropical, então ele favorece o aparecimento, né, o surgimento de muitas pragas na cultura, né? E se a gente deixar que essas pragas tomem conta da cultura, logo a gente não vai ter alimento disponível, tá? Então os defensivos agrícolas eles vêm de encontro a não deixar a cultura perecer, né? Levando assim a falta de alimentos, tá? Mas eles não costumam chegar aí
até a mesa do consumidor, né? Por isso que eu falo que é errado, né? Que nós consumimos defensivos agrícolas. Na verdade, nós não consumimos. Pode falar dos defensivos agrícolas e existe alguma alternativa para esses defensivos? Sim, Adriel. Hoje existe o chamado controle biológico, né? O que é isso? A gente utiliza inimigos naturais dessas pragas para combater elas, né? Por exemplo, na cana-de-açúcar, né? Hoje tem a broca. A broca, então, ela causa aí grande perda para o produtor. O que está fazendo para combater essa broca hoje sem o uso de defensivo agrícola, né? É empregado uma vespa chamada helicoverpa. Essa vespa ela vai lá e acaba destruindo, né, a broca da cana. Né? Muitas vezes vai lá e, inclusive, pega até os ovos dessa broca e acaba... os ovos não, desculpa, ela acaba atacando essa broca. Então, o controle biológico ele é uma grande alternativa, ele é uma premissa aí na substituição de defensivos agrícolas. Tá? Então, é um grande potencial hoje no Brasil. Inclusive, grandes empresas como a Embrapa, ela trabalha com desenvolvimento de controle biológico, né, produção de alguns organismos que possam ir lá e matar, né, essas pragas. Qual o método mais confiável de detecção da presença do coronavírus para o diagnóstico? Bom, hoje, né, o método mais confiável para se detectar a presença na infecção por coronavírus é o método da RT-PCR, né, que é um método considerado aí um padrão ouro, até pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Bom, o que é esse método da RT-PCR? O SARS-CoV-2, né, que é o causador da COVID-19, ele é um vírus de RNA. Tá? Então, para eu detectar o material genético dele e até possivelmente estudar o genoma dele, eu preciso fazer uma transcrição reversa desse RNA para DNA, que é onde eu aplico uma enzima chamada transcriptase reversa, né, que ela vai fazer a transcrição reversa do RNA, passando ele para DNA. Então, nessa análise aí da RT-PCR, eu já consigo identificar com certeza a presença do coronavírus, tá? Então, ele é o método mais confiável, até mais, né? Na verdade, é um método 99,9% confiável, ao contrário dos testes aí que são imunológicos, né? Ou sorológicos, que demoram em um certo tempo, tá? Um certo tempo depois da infecção para detectar a presença de anticorpos, né? Então, o método da PCR já detecta logo de início na infecção. Então, ele é o método mais aí confiável no momento. Tá? O senhor falou então sobre RNA simples. O coronavírus, na sua primeira aparição, na década de 60, foi tratado apenas como um resfriado comum. Então, quais alterações biológicas fez com que esse vírus se mutasse e acabaria se tornando um vírus mortal? Então, Adriel, os vírus, né, da família de coronavírus, eles são todos vírus de RNA de fita simples. E por eles terem esse material genético, né, eles são de fácil mutação. Né? O que acontece? Principalmente os coronavírus, eles têm uma deficiência na enzima chamada RNA polimerase. Ela não faz revisão se haver alguma mutação no RNA, né? Ela não tem como ir lá ver acontecer, vamos supor, por exemplo, na hora de replicar o material genético desse vírus dentro da célula hospedeira, a RNA polimerase, que é a enzima, ela errou na hora de colocar os nucleotídeos de RNA. Ela colocou um nucleotídeo a mais, colocou um nucleotídeo a menos. Ela não consegue voltar e conferir se ela fez esse material correto. Então, ela perdeu essa capacidade de revisão exonucleásica, que é uma mutação que foi detectada principalmente o SARS-CoV-2. Saiu, né, um artigo, né, sobre o genoma dele, né, eu acabei lendo há pouco tempo, que principalmente o SARS-CoV-2 tem essa mutação nessa enzima que faz a revisão se houver alguma mutação no genoma. E o SARS-CoV-2 não tem. Então, qualquer adição de nucleotídeo, qualquer retirada de nucleotídeo, isso acaba passando, né? Então, aí surgem as mutações, né? Então, o que é uma mutação, né? Para quem
não conhece mutação. Mutação é qualquer alteração no código genético de um organismo que pode levar ele a expressar novas características ou expressar novas proteínas, né, tornando ele aí um indivíduo distinto, né, daquele grupo dele de origem, né? Então, isso é uma mutação. Então, o que ocorreu com o SARS-CoV, né, o SARS-CoV-2, foi uma pancada de mutações, né? Não só nessa enzima que faz a revisão, mas também outras enzimas, como as glicoproteína S, né, e dentre outros. Então, no caso do SARS-CoV, foi essa falta de atividade de revisão, tá, na hora da polimerização do seu próprio ácido nucleico. E outros tipos de surgimento de vírus pode ocorrer também através da recombinação. Tá? O que é isso? Vamos pegar, por exemplo, o vírus influenza, né, que é o vírus da gripe. Nós temos aí a gripe aviária, né, a gripe suína e a gripe, né, humana. Então, nós temos aí 3 intermediários para esses vírus e 3 tipos de vírus. Então, vamos supor, quando esses 3 tipos de vírus, eles infectam um único hospedeiro, por exemplo, vamos supor, o vírus humano, né, infecta o porco. Né? O vírus aviário infecta o porco. O porco já está infectado com o próprio dele. O que pode acontecer? Esses vírus recombinar os seus materiais genéticos. Aí o que vai acontecer? Ele vai soltar novos vírus, né? Recombinados, né? E aí, por isso que também que você vê que cada ano, né, tá surgindo novas variedades de influenza, né? Assim como nós tivemos aí, né? Nós tivemos o SARS-CoV, o MERS-CoV, né? Agora o SARS-CoV-2, né? Então, essas alterações no código genético, elas levam, então, os vírus a se tornar cada vez mais diferentes, aí, driblando, né, o nosso sistema imunológico e causando cada vez mais patologias. E com isso também acaba dificultando a descoberta de novas vacinas, né? Exatamente, porque vamos supor, né, como eles acabam se tornando diferentes em alguns aspectos, né, por exemplo, o vírus, o SARS-CoV, ele já tem uma diferença para o SARS-CoV-2. Uhum. Tá? Então, vamos supor, descobriu uma vacina para o SARS-CoV, mas para o SARS-CoV-2 talvez não funcione. Né? Porque eles têm algumas diferenças na estrutura por causa da mutação. Entendi. E a mesma coisa acontece com a gripe. Né? Por que a gente tem que ficar sempre tomando vacina da gripe? Porque sempre dá ocorrendo mutação. Tomando em consideração que você falou, couves e lulas podem alterar o seu RNA, seria possível fazer uma engenharia reversa, estudo reverso da alteração do RNA, e assim ter um caminho para a cura do SARS-CoV-2? Bom, Vanessa, né? Vamos lá então responder a tua pergunta. Bom, como eu falei anteriormente, né, o SARS-CoV, né, ele é um vírus de RNA. Então, a engenharia reversa, ela já é feita quando eu estou detectando a presença dele. Tá? O que seria aí, no caso, a engenharia reversa? Transformar o RNA em DNA. Então, quando eu estou fazendo o exame da RT-PCR para detectar a presença do SARS-CoV, eu já estou fazendo exatamente isso, pegando o RNA dele e transformando em DNA. Tá? E isso pode ser utilizado para descobrir uma cura? Com certeza pode ser utilizado. Por quê? Porque através da análise do genoma desse vírus, né, foi possível detectar todas as mutações que ele contém. Tá? Um estudo, num artigo que saiu agora sobre o genoma do SARS-CoV, né, utilizando essa técnica de engenharia reversa, né, tirando o RNA, transformando a DNA, conseguiu descobrir aí uma pancada de mutações, inclusive mutações nas glicoproteína S, que são as glicoproteínas que vão interagir com as nossas células. Conseguiu descobrir que essa própria enzima que faz a revisão do RNA, ela é defeituosa, dentre outras mutações. Então, inclusive, né, uma das vacinas que estão sendo lançadas agora, né, se não me engano é pela Pfizer, que as glicoproteínas do vírus, né, estão sendo utilizadas para a criação de
de anticorpos, tá? Então, essa análise, né, pela engenharia reversa, né, da transcrição reversa do RNA, DNA, possibilitou aí muitas descobertas para que a gente pudesse chegar principalmente na vacina, né, que está sendo desenvolvida agora, né, pela Pfizer, e também tem a Universidade de Oxford, que está em parceria com o Brasil também desenvolvendo aí uma vacina. Entendi. Falando nisso, na área da biotecnologia, então, tem uma possibilidade de fazer o desenvolvimento dessa vacina. Porém, será que seria possível o desenvolvimento dessa vacina no Brasil? Será que o Brasil tem suporte, tem pessoas capacitadas, laboratórios preparados para esse tipo de desenvolvimento? Sim, claro, né? O Brasil ele tem um contingente muito grande de pesquisadores da área, tem um contingente bem qualificado na área que pode sim, tá? E são muito qualificados para estar trabalhando no desenvolvimento de vacinas. No Brasil, hoje, nós somos referências mundial na produção de vacinas, né? Esse aqui é um exemplo, né, da produção de vacinas, é a Fiocruz, né, a Biomanguinhos, e também aqui no estado de São Paulo, o Instituto Butantan. Né? Nós produzimos aí uma variedade de vacinas, como, por exemplo, vacinas de poliomielite, febre amarela, produzimos vacina tríplice viral, produzimos vacina contra o influenza vírus, que é o vírus da gripe, produzimos aí vacina contra rotavírus. Então, nós temos estrutura para produção de vacinas, sim. Né? O que falta, muitas vezes, né, principalmente neste período, falta investimento na área. Né? Minha opinião né, acho que falta bastante investimento. E estão surgindo aí vacinas, né, para o coronavírus. Né? Como eu citei anteriormente, a Pfizer ela já está desenvolvendo, né, inclusive já testou a vacina, né, que é derivada aí das glicoproteínas do vírus. Ela já fez o teste em humanos, né, e apresentou uma alta produção de anticorpos contra o vírus. Então, é uma premissa muito grande, né? E o Brasil, agora, no dia 27 passado, né, entrou em parceria aí com a Universidade de Oxford, né, na produção de vacina, tá? Então, e a vacina vai ser produzida pela Fiocruz, né, lá na Biomanguinhos, né? Então, foi uma parceria entre o Brasil e a Inglaterra, na Universidade de Oxford. Então, né, respondendo à pergunta, nós temos, sim, toda a capacidade, né, de produzir vacinas. A tecnologia é extremamente importante no agronegócio, em modo geral, atuando na qualidade associada ao monitoramento e redução de danos ambientais. Sendo assim, quais são os impactos da nanotecnologia na agricultura? Bom, Vanessa, vamos lá. A nanotecnologia, né, ela é um emprego de moléculas, né, ou polímeros de moléculas muito pequenas que elas vêm de encontro às necessidades dos seres humanos. Você pega, por exemplo, né, celulares, hoje computadores, todos eles são portadores de nanotecnologia, como, por exemplo, fibras de carbono, nanoprocessadores, né, e dentre outros. Na agricultura, a nanotecnologia ela é muito utilizada, por exemplo, na agricultura de precisão. Né? O que vem a ser a agricultura de precisão? Ela vem de encontro a diminuir impacto, diminuir custo, né? Diminuir principalmente impacto ambiental, diminuir riscos. Tá? Então, um exemplo de nanotecnologia utilizada na agricultura, por exemplo, é a aplicação de biofertilizantes, tá? E também de hidrogéis, serve para recuperação de solos degradados, né? Quando a gente aplica esse biogel, ele vai conseguir estruturar o solo que está degradado, aí a gente conseguindo, então, voltar ao solo como que era antes, né? E nesses hidrogéis também existem a capacidade de retenção de água, de retenção de minerais e a liberação controlada desses minerais, tá? Existe também, né, a utilização da nanotecnologia com relação a crescimento da planta, tá? Com a aplicação de hormônios, tá? Para que a planta possa crescer mais. Existe também a possibilidade de eu investigar se
há resíduos, né, voltando na questão do agrotóxico, se há resíduos de agrotóxico nas culturas, hoje, por nanochips, né, a gente consegue verificar a qualidade deste alimento, né, fazendo com que o consumidor final, né, ele tenha toda a segurança de consumir aquele alimento, porque eles foram já testados, né, por nanochips, que quando você coloca ali o alimento, ele vai detectar, né, fala, opa, peraí, né, tá contaminado, volta, então o produtor volta, não coloca aquele alimento na prateleira, tá? Então, é um controle de qualidade, né, a nanotecnologia na agricultura. Entendi. Isso é só um exemplo. Eu acho que existem muitos mais exemplos, né, da aplicação aí da nanotecnologia na agricultura. Eu dei os mais, um dos mais que eu acho que são os mais impactantes, né? O hidrogel, a questão da controle de qualidade, tá? E também, né, a questão da aplicação de biofertilizantes. Né? E também, né, outra questão interessante aí da nanotecnologia, né, é que pode-se empregar hoje biomoléculas para controle de pragas também. O que isso vai fazer? Isso vai reduzir o consumo também de defensivos agrícolas. Né? Então, aí alguns exemplos da nanotecnologia aplicada. Seria também uma alternativa também para os defensivos. Exatamente. Eu acabei esquecendo de citar lá naquela pergunta anterior. Interessante. Sabendo que hidroponia é uma técnica utilizada para cultivar vegetais em estufa, onde as plantas recebem nitrato em nível elevado, quais as vantagens e desvantagens dessa técnica de plantio? Bom, a hidroponia, tá, ela é uma técnica de cultivo sem solo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente cultiva, né, pega a cultura e cultiva ela em meio de nutriente líquido, ou seja, ela é cultivada em água. Tá? E essa água, ela tem todos os componentes essenciais para o desenvolvimento daquela planta, como, por exemplo, você citou agora, fonte de nitrato, fonte de micro, fonte de macronutrientes, né? Muitas vezes adição de algum biofertilizante. Tá? Então, todo esse caldo nutritivo, essa água, ela é controlada. Então, a gente controla todos os parâmetros, tá? Tanto físico-químico, quanto temperatura, tá? E só corrigindo também que, na verdade, o termo correto ele não é estufa, tá? Estufa é um termo utilizado para quando a gente vai armazenar na secagem de algum produto, né? Então a gente chama de estufa. Quando a gente está na hidroponia, a gente chama de casa de vegetação. Né? Entendi. Então, estufa não é um termo muito utilizado. Então, o que acontece? A gente faz o controle, né, dentro dessa casa de vegetação de umidade, faz o controle de temperatura e assim como do meio nutriente ali que está crescendo a planta. Né? Então, mais ou menos a cada 30 minutos aí, são feitas análises para verificar se foi consumido, né, determinado nutriente, se está faltando determinado nutriente, ou se tem nutriente em excesso. Então, tudo isso é rigorosamente controlado. Então, em uma das vantagens, né, da hidroponia, além de você ter o ambiente controlado, nutriente controlado, tá? A gente controla também pragas e doenças. Tá? Então, a gente consegue aí, né, a gente evita também os defensivos agrícolas, porque elas estão numa casa, né, de vegetação que é protegida. Então, a ocorrência de praga, a ocorrência de doença é mínima quando comparada ao campo. Alguns cientistas e órgãos de pesquisa afirmam que ainda não foi comprovado que os transgênicos fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Por que discriminar a tecnologia? Então, Adriel, essa pergunta aí, ela tem uma pergunta muito interessante. Tá? O pessoal discrimina transgênicos justamente porque não conhece. Eu atribuo essa discriminação muitas vezes à ignorância, tá? E a disseminação de materiais enganosos, principalmente hoje, né? A gente vê, né, muitos fake news aí correndo pela internet. Então é muita informação que não é verídica, né? E muitas vezes o povo ele acaba acreditando no que quer. Né? Muitas vezes aquele pessoal já é meio assim, contra transgênico, né? Eu já ouvi falar uma vez mal transgênico, aí vai lá alguém
coloca uma fake news, pô, transgênico mata, transgênico isso, transgênico aquilo. Quando, na verdade, o sujeito nunca foi atrás para saber o que é um alimento transgênico, tá? Se é uma fonte segura, tá? Hoje todo mundo espalha que não é fonte segura, mas não existe nenhum estudo que diz que alimentos transgênicos são prejudiciais à saúde. Muito pelo contrário, o transgênico está aí só para nos ajudar, né? Ajudar a manter a população mundial, né? Ajudar a não faltar alimentos. E realmente eu acho que isso é devido à falta de informação, tá? Essa demonização aí também dos transgênicos. Entendi. Então, galera, é isso. Hoje aqui contamos com o nosso biólogo Anderson, esclarecendo algumas fake news, algumas notícias que as pessoas vêm vendo, vai ver uma notícia agrotóxico, sei lá, transgênico, e fica logo assustado. Então podemos ver hoje que não é tudo isso, que tudo tem seu lado positivo. E agora vamos dar uma palavrinha para ele, ver se ele quer deixar algum recado pra gente, alguma dica. Primeiramente, eu queria agradecer o Adriel, né, e a Vanessa pelo convite, tá? Bom, e aí espero que dê tudo certo no projeto de vocês, né? E quem quiser aí também, né, algum contato, né? Acho que o Adriel vai deixar algum contato meu disponível, tá? Tem também alguns canais de comunicação, né? E, pessoal, muito obrigado, tá? Pelo convite de vocês, né? E é isso aí, gente. Beleza, gente? Obrigado, tá? Valeu! Tchau. Tchau. Tchau, né? Até mais.